Bom dia, meninos. Já são 9h01. Eu estou começando, então, a nossa aula de hoje, onde nós vamos adentrar o nosso estudo sobre a República Brasileira. Vamos lá. Na última aula, nós estudamos sobre a crise do Império. Nós vimos as causas, nós vimos as questões, nós vimos os fatores que determinaram o fim da monarquia aqui no Brasil e a proclamação da República no dia 15 de 11 de 1889. De acordo, com aquilo que nós estudamos na última aula, na aula que eu enviei para vocês, está postada, nós vimos que quatro fatores foram responsáveis, determinantes, para acabar com a monarquia aqui no Brasil e fazer com que a República fosse proclamada. Acredito que, infelizmente, viu, gente, a grande maioria não deva ter assistido, né? Não assistiu aí o vídeo que eu mandei, que está lá no T+, né, sobre a crise da República. Então, eu quero fazer, muito rapidamente, uma revisãozinha, sobre os fatores que desencadearam o fim desse período, o fim da monarquia aqui no Brasil e o início da República Brasileira. São quatro questões. Primeiro, nós tivemos a questão abolicionista. Os abolicionistas, eles passaram a defender com unhas e dentes, a proclamação da República, a criação da República, porque eles tinham clareza, e de fato eles estavam cobertos de razão. Eles tinham clareza de quê? De que a monarquia era essencialmente escravocrata. E que, se não houvesse a mudança na forma de governo, se não acabassem com a monarquia, dificilmente a escravidão iria acabar. Então, veja, você está aqui, o movimento abolicionista, ele abraça, ele começa a segurar a bandeira da República. E começa a defender que a República fosse criada com o intuito, com a forma de acabar com a monarquia e acabar com a escravidão. Além dos abolicionistas, eu também, na videoaula que eu enviei, na terça-feira, eu tratei com vocês, eu falei que a Igreja Católica também, ela vai defender a República. E a Igreja Católica fará a defesa da República, por quê? Porque nós tivemos alguns bispos aqui no Brasil, o bispo de Belém e o bispo de Olinda, que foram perseguidos por Dom Pedro II porque eles cumpriram um documento papal. O Papa da época, Papa Pio IX, ele havia publicado uma carta encíclica onde ele dizia que não poderia juntar Igreja Católica com maçonaria. E esses dois bispos, eles cumprem o documento papal. Simples. Mas a grande maioria dos membros do governo de Dom Pedro II, eles eram maçons. E aí, Dom Pedro tomou a dor deles. Porque eles começaram a não ter, melhor dizendo, a participação aos sacramentos permitida. Então, Dom Pedro persegue, manda prender esses dois bispos por essa atitude contra a maçonaria. Eles estavam simplesmente cumprindo aquilo que o Papa da época havia determinado.
E por isso a igreja decide, tá, que iria defender a República a partir daquele momento. Tá? Então, abolicionistas, igreja. Além disso, nós tivemos os barões do café, também disse na visual. Expliquei detalhadamente. Os barões do café, os grandes responsáveis por fomentar o desenvolvimento, a construção do Brasil na segunda metade do século XIX, construção de cidades, construção de ferrovias, construção de indústrias. Os barões do café, eles não tinham espaço na política brasileira, na política centralizadora de Dom Pedro II. E, para poderem participar, eles entendiam também que deveriam defender a República, o fim da monarquia. E assim eles fizeram. Então, veja, igreja, abolicionistas, barões do café. E o exército? A quarta força, a empunhar a bandeira da República. O exército, já desde a Guerra do Paraguai, 64 a 70, como já estudamos, começa a defender a proclamação da República. E o exército junta-se a essas outras forças para poder pressionar, para poder agir e proclamar a República no Brasil. Tanto que foi um militar, Deodoro da Fonseca, quem proclamou a República no dia 15 de 11 de 1889. Então, veja você que a crise que nós tivemos no Império levou ao seu fim e fez com que a República fosse instituída. Então, em 1889, acaba-se, portanto, a monarquia no Brasil e é criada a República Federativa do Brasil. Então, isso que eu falei até agora, tudo é apenas revisão, tudo já está na videoaula que eu enviei e está lá no Temais. Por isso que eu não aprofundei tanto, porque apenas para recordar. Veja bem, vamos falar então da República, que é o tema da nossa aula de hoje. República. A República começa, portanto, em 1889 e se estende até o presente momento. Tá? Vivemos na República Federativa do Brasil. O Brasil é uma república. A forma de governo que nós temos no Brasil é a forma republicana. Somos um Estado republicano. E a República Brasileira, que começa em 89, com a proclamação da República, ela vai ter fases. Ela tem fases. Nós temos uma primeira fase da República, que começa em 89, quando foi proclamada, e se estende até 1894. Se você quiser anotar isso aí, eu acho interessante. Então, primeira fase, de 89 a 94. É a chamada República da Espada. É o período em que os presidentes do Brasil, o primeiro e o segundo presidente, serão generais, membros do Exército Brasileiro. Marechais, desculpe. Tá? Nós vamos ter o Marechal Deodoro da Fonseca e, posteriormente, o Marechal Floriano Peixoto. Então, primeira fase da República, de 89 a 94, República da Espada. Depois tivemos uma segunda fase, que começa em 1894, com a eleição do presidente Prudente de Moraes, primeiro presidente eleito pelo voto aqui no Brasil. E aí começa, então, em 1894 e vai até 1930. Então, se você quiser anotar aí, 1894 a 1930. Veja bem, essa fase ela é muito conhecida pelo termo, pela expressão, melhor dizendo, República do Café com Leite. Então, a segunda fase da República é a República do Café com Leite. A
a República Oligárquica, a República das Oligarquias, a República das Oligarquias, também conhecida, chamada por Velha República. Então, 3 nomes, tá? 3 formas de denominar esse período, certinho? República Oligárquica, Velha República ou República do Café com Leite. Essa fase da República Brasileira, ela acaba em 1930, porque em 1930 nós tivemos uma revolução de 30, aonde o Brasil esteve prestes a ter uma guerra civil. E essa Revolução de 30, ela ocorreu com o intuito, com o objetivo, com a finalidade de acabar com a República Oligárquica. É quando nós tivemos o rompimento da aliança entre Minas e São Paulo, que vigorou durante toda a República do Café com Leite. Na República do Café com Leite, São Paulo era o café e Minas era o leite. Tá? Depois nós vamos estudar isso. Então, veja você que a Revolução de 30 foi para acabar. Foi para acabar. Tá? Foi para pôr fim à República Oligárquica. E aí, nós temos, em 1930, o início da chamada Era Vargas. Por que era? Nenhum presidente, tá? Presidente, imperador, nós tivemos. Mas nenhum presidente ficou tanto tempo no poder de forma ininterrupta, ou seja, de forma contínua, quanto Getúlio Vargas. Getúlio começa o seu governo em 1930 e vai até 1945. Ou seja, ele ficou 15 anos na presidência do Brasil. 15 anos. E depois ele volta, tá? Ele vai voltar lá no ano de 1951 e vai ficar até 54. Então, nós tivemos aí esse período chamado Era Vargas. A Era Vargas acaba em 45 e aí tem início uma outra fase da República Brasileira, que é a chamada República Liberal. Na República Liberal, nós vamos ter os governos de Eurico Gaspar Dutra. Na República Liberal, nós vamos ter o governo de Getúlio Vargas, que volta, e depois ele vai suicidar, em agosto de 54. Tivemos depois o governo de JK, 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E depois tivemos o governo de Jânio Quadros e João Goulart. Até que, dia 31 de março de 1964, o governo de João Goulart foi interrompido. Foi interrompido por um golpe, o golpe militar de 31 de março de 64. E aí começa outra fase da República Brasileira, que é a República Militar. República Militar, portanto, começa em 64, em março de 64, e vai se prolongar até janeiro de 1985. Em 1985, acaba a República Militar e tem início a atual República, que nós chamamos de Nova República. Tá? A Nova República, que começa com a eleição de Tancredo Neves, mas ele não chega a governar, porque ele morre antes de tomar posse, e aí nós temos, portanto, o governo do vice de Tancredo, José Ribamar Sarney. Depois, temos o governo de Fernando Collor, temos o governo de Itamar Franco, o governo de Fernando Henrique Cardoso, o governo do presidente Lula, da presidente Dilma, Michel Temer, até chegar no atual presidente. Então, a República Brasileira ela tem fases. Então, a primeira fase é a República da Espada, depois, segunda fase, República do Café com Leite, terceira fase, Era Vargas, quarta fase da República, quarta fase, República Liberal, quinta fase da República, República Militar, e a sexta fase, que é atual, a Nova República. Joia?
Vamos começar, eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, quero estudar com vocês, a chamada República da Espada. Por que esse nome? Qual a razão? O porquê ser assim denominada? Ser assim chamada? República da Espada. Assim é denominada porque a espada é o símbolo do exército. E a República da Espada é o período em que os membros do exército brasileiro, os marechais, irão governar o Brasil. Então, Marechal Deodoro, Marechal Floriano, os dois primeiros presidentes. Nenhum dos dois eleitos, é bom que se diga, tá? Nenhum dos dois eleitos pelo voto popular. Nenhum dos dois. Os dois primeiros presidentes, portanto, não foram eleitos. Não foram eleitos. Tá? E esse período, República da Espada, começa no ano de 89, quando a República foi proclamada, e vai até 94. Vamos comentar um pouquinho, quero comentar um pouquinho com vocês, sobre esses dois governos que formam, que constituem a chamada República da Espada. Vamos falar primeiro sobre o governo de Deodoro da Fonseca. O governo de Deodoro da Fonseca, ele tem dois momentos. O primeiro momento, ele começa em 89, aí vai até 1891. 1891. Chamado governo provisório. Nesse período, o que nós temos? Nesse período, nós tivemos, primeira coisa que Deodoro da Fonseca fará, ele vai banir o banimento, a expulsão. O banimento, a expulsão da família real, da família imperial, Dom Pedro II, sua esposa, seus filhos, o banimento da família imperial do Brasil. Ou seja, foram expulsos do Brasil. Por quê? Porque existia o temor, existia o medo de, a qualquer momento, a família imperial se articular, se mobilizar e liderar o movimento para restabelecer a monarquia no Brasil. Então, Deodoro entendia que, sem a presença da família real no Brasil, seria mais difícil desta mobilização acontecer. Então, ele decidiu que, para evitar qualquer tentativa de golpe, qualquer tentativa de restabelecimento da monarquia no Brasil, a família imperial ela seria expulsa do Brasil, seria banida do Brasil. Como de fato foi. Como de fato foi. E é bom que você saiba, que houve uma tentativa de defensores da monarquia de restabelecer a monarquia aqui no Brasil. Vai acontecer no governo do presidente Floriano Peixoto. No governo do presidente Floriano Peixoto, nós tivemos a chamada Revolta Armada, uma revolta liderada pela Marinha brasileira. E que é interessante nós falarmos que existia, essa rivalidade entre Exército e Marinha. O Exército, defensor da República, e a Marinha, defensora da monarquia. Então, o Marechal Deodoro, ele, para evitar que isso viesse a acontecer e viesse a restabelecer a monarquia no Brasil, ele decidiu banir a família real. Outra curiosidade interessante é que a bandeira nacional ela foi reelaborada. Uma era a bandeira quando o Brasil se tornou independente, outra bandeira foi criada quando o Brasil se tornou república. É a bandeira atual. A bandeira da República é a bandeira atual, onde nós temos aqueles dizeres.
ordem e progresso. Esses dizeres, ordem e progresso, eles vieram da sociologia positivista de Augusto Comte. Na videoaula que eu enviei na terça, eu falei, tá, que dentro do Exército, nós tínhamos uma escola de guerra do Exército, que está dirigida com muita competência pelo Benjamin Constant. E Benjamin Constant, ele era um grande adepto da filosofia positivista. Então, o termo ordem e progresso foi colocado na bandeira a mando, tá, de Benjamin Constant, dizendo que, as revoluções cessaram, as revoluções acabaram, a partir de agora, a evolução ela vai acontecer, e para que ela possa acontecer, é necessário ordem e progresso. Isso foi retirado da filosofia comtiana, da filosofia de Augusto Comte, cujo Benjamin Constant era profundo conhecedor e adepto. Além disso, nós vamos verificar, tá, que no governo do presidente Deodoro da Fonseca, nós vamos ter uma política econômica extremamente desastrosa. Nós tivemos uma política econômica conhecida como política do encilhamento. Essa política foi elaborada, foi criada pelo ministro, da Fazenda da época, chamado Rui Barbosa. E essa política do encilhamento significava e consistia na confecção, na produção de moeda. Então, acreditava-se que para resolver os problemas econômicos do Brasil, bastava fabricar dinheiro. Gente, tá? E aí começaram a fabricar, produzir dinheiro. Consequentemente, quanto mais dinheiro, menor é o seu valor. A moeda, ela precisa ter lastro. Isso é interessante. Moeda precisa ter lastro. Ou seja, hoje, nas economias sérias, economias responsáveis, quando a Casa da Moeda vai produzir cédulas, dinheiro, a quantidade de cédula que será fabricada deverá existir na mesma proporção de valor ouro ou dólar. Ou seja, a moeda precisa ter lastro. Eu quero fabricar 10 mil reais. Eu preciso ter o equivalente em dólar ou em ouro. Dessa forma, a minha moeda ela vai ser o quê? Uma moeda valorizada. Por que a Libra, que é a moeda da Inglaterra, é a moeda mais valorizada? Mais do que o euro, mais do que o dólar. Justamente porque a Inglaterra tem as maiores reservas de ouro. O ouro brasileiro, nós já falamos disso, foi praticamente todo ele para a Inglaterra. O ouro produzido na América Espanhola também foi para a Inglaterra. Hoje é interessante, tá? Os chineses estão promovendo uma verdadeira corrida do ouro. Estão buscando o ouro, comprando, tá, mineradoras que exploram o ouro, porque os chineses querem tornar a sua moeda valorizada. E para que a moeda possa ser uma moeda valorizada, é preciso que ela tenha lastro. Ela precisa ter lastro. Ou seja, eu tenho X de dinheiro, eu preciso ter X de ouro. Ou dólar. Mas a moeda se torna mais valorizada se o lastro for em ouro. Então, aqui no Brasil, eles fizeram, vamos fabricar dinheiro. Aí fabricou um dinheiro sem valor. Tem países aqui da América, da América do Sul, onde nós temos moedas que são completamente desvalorizadas. Você tem um peso, por exemplo, o peso na Argentina, o peso no Paraguai. Você, para comprar um kit de carne, você tem que levar uma sacola de dinheiro. Moeda que não tem valor.
que não tem valor. Veja que existe uma desvalorização entre o dólar e o real, existe. Você, para comprar $1, você precisa de R$ 5 e alguns centavos. Isso significa que a nossa moeda não tem o mesmo lastro que o dólar tem. Agora, lá na Argentina precisa-se de 70 pesos para comprar $1. A mesma coisa lá no Paraguai, nos países aqui da América do Sul. Então, veja que o digníssimo resolveu, o digníssimo o ministro Rui Barbosa decidiu criar essa política do encilhamento. Vamos fabricar dinheiro. E aí produziu essa moeda desvalorizada e sérios problemas. Sérios problemas. Economia brasileira, que estava muito bem, obrigado, no governo de Dom Pedro II, por causa do café, entra num período de recessão. Olha aqui, de crise. Os primeiros anos da República foram economicamente muito complicados. Inclusive, fez com que muitos sentissem saudades da monarquia. Sentissem saudades de Dom Pedro II. Então, isso é importante. Outra coisa interessante é que nós vamos ter, neste governo provisório de Deodoro da Fonseca, nós teremos a criação da primeira Constituição Republicana Brasileira. Primeira Constituição do Brasil é de 24, não esqueça, 1824. A segunda Constituição será esta, de 1891, a primeira da República, A primeira da República. E essa Constituição mudou alguma coisa? Muito pouco. Mas algumas coisas foram mudadas. Algumas novas leis foram criadas. Algumas novas leis foram estabelecidas. Como, por exemplo, nós vamos ter, com a Constituição de 1891, o Estado laico. Ou seja, se fará a separação entre Estado e Igreja. Interessante. Outra questão interessante que nós tivemos, que está também ligada à questão religiosa, além do Estado laico, essa separação entre Igreja e Estado, nós tivemos a liberdade de culto. Isso é legal. Liberdade de culto. Porque a monarquia, ela não era laica. Não era laica. Consequentemente, nós não tínhamos liberdade de culto. Aqui agora nós temos a liberdade de culto. Ou seja, as pessoas poderiam professar de forma pública, poderiam manifestar seu credo, sua religiosidade. Beleza. Outra questão importante é que, com a Constituição de 1891, nós tivemos o fim do voto censitário. Aquele voto criado lá na Constituição de 1824, só tinha direito de votar quem tivesse terra. Agora não. Mas não mudou muita coisa também, não. Trocou cebolas, 6 por meia dúzia. Mas melhorou um pouquinho. Acabou-se com o voto censitário e se estabeleceu que homens com idade de 21 anos, alfabetizados, poderiam votar. Agora estabeleceu um outro critério. Agora o critério não era terra. O critério agora era gênero. Homem, idade igual, superior a 21 anos, e alfabetizado. Você poderia me perguntar, professor, aumentou o colégio eleitoral? Aumentou um pouquinho, mas pouca coisa.
Por quê? Vamos pensar, 1891. Quem tinha condições de estudar? Quem tinha condições de se alfabetizar? Filhos da aristocracia. Ou seja, tá? Mudou-se o critério, mas não ampliou o colégio eleitoral. Estávamos ainda muito distante, em 1891, daquilo que nós chamamos hoje de sufrágio universal, que é o direito de todos, homens, mulheres, alfabetizados, não alfabetizados, brancos, negros, tá? Poderem votar. Muito longe, muito longe. Então, essas são algumas características. Tem outra questão importante. Se estabeleceu também, tá, nessa Constituição de 1891, estava esquecendo disso, o chamado Pacto Federativo. O Pacto Federativo é o que nós temos hoje. Nós temos os estados, as unidades federativas e temos a União. Temos as unidades federativas, Minas, São Paulo, Rio, 26 unidades federativas, mais o Distrito Federal. E temos a União. E se definiu que a autonomia das províncias ou dos estados, das unidades federativas, não seria uma autonomia ampla, mas seria uma autonomia limitada. Limitada. Tanto que hoje, os estados podem ter suas leis? Podem. Podem ter. Minas Gerais tem uma Constituição, o Rio tem uma Constituição, Constituição do Estado do Amazonas tem, mas nenhuma lei, isso é o Pacto Federativo, nenhuma lei da Constituição de um Estado poderá estar em desarmonia, em desacordo com a lei federal, com a Constituição Federal. Ou seja, tá? Os estados podem ter autonomia, mas uma autonomia relativa. Os estados podem votar leis, podem fazer leis, mas leis que sejam limitadas e que estejam em acordo, em concordância com a Constituição Federal. Tá? Então, esse foi o Pacto Federativo que se estabeleceu. Esta Assembleia Constituinte, que elaborou e aprovou a Constituição de 1891, decidiu dar um outro mandato ao Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o Deodoro da Fonseca deveria ter governado o Brasil de 91 a 94. Só que, logo quando ele começa o seu segundo governo, Deodoro da Fonseca, ele foi acusado de corrupção por favorecer um amigo dele, lá do Rio Grande do Sul, na obra de construção do Porto do Rio Grande. Lá no Rio Grande do Sul tem um porto, tem até uma cidade que chama Rio Grande, tem um porto, é o maior porto do Rio Grande. Então, ele foi acusado. E aí, tá, ele começa a cada vez mais sofrer e a ter oposição. Até que o Marechal Deodoro da Fonseca decide renunciar. Renunciando, quem assume é o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que tinha sido escolhido pela Assembleia Constituinte de 1891 para ser o seu vice, o vice de Deodoro da Fonseca. Certinho, meus queridos? Está faltando 3 minutos, mas eu não vou iniciar um outro assunto hoje, não. Tá? Eu vou terminar por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto de hoje? Temos um tempinho. Então, tá bom. Tá? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Peço a vocês, já tinha pedido, tá? Semana passada já tinha dito, vou pedir de novo, se cuidem. Se cuidem, tá? Estamos aí, no momento mais perigoso da pandemia, tá? Então, se cuidem, se preservem, máscara, higienização das mãos, certinho? Evitar aglomeração, manter a distância,
Isso é importante. Tá bom? Um abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.